Gênesis capítulo 1, versículo 27. Se você não achou, você tem que vir na quarta-feira, né? Para estudar a Bíblia Sagrada, amém, né? Amém. Deus criou o homem à sua imagem e a imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou. Amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, te agradeço, Senhor. Obrigado, Deus, por mais uma vez estarmos aqui na sua presença. Obrigado por mais uma vez, Pai, nós temos a oportunidade de estarmos diante de Ti. Que o Senhor possa falar conosco aqui, Pai, nessa noite. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu estava pensando ontem sobre quem nós somos, sobre identidade, e Deus falou algumas coisas muito especiais comigo, eu queria compartilhar com vocês. Porque nós precisamos entender quem nós somos para não vivermos perdidos à procura de quem nós somos, enquanto quem nós somos está diante de nós. Eu digo que está diante de nós porque quem nós somos ou quem nós fomos chamados para ser, a nossa identidade, nossas características, estão totalmente ligadas a Deus e eu vou te explicar por quê. Mas é incrível que no planeta Terra são 7 bilhões de pessoas e 7 bilhões de vezes ninguém nunca nasceu igual ao outro. Nascem da mesma barriga gêmeos, mas sempre existe uma pequena diferença. Sempre há algo que muda. Então, olha quanto o ser humano possui a sua particularidade. A gente até brinca, né? Se você pegar um caminhão de japonês é tudo igual, mas não é tudo igual. Cada um tem as suas diferenças. Cada um tem a sua particularidade. E é engraçado que Deus fez questão disso. Deus poderia muito bem fazer todos os homens parecidos, todas as mulheres iguais, mas não. Deus criou cada um com características especiais, características únicas, identidade própria e uma identidade única. Alguns são mais extrovertidos, alguns mais introvertidos, outros conseguem falar bem em público, outros não. Uns têm a capacidade de se relacionar, outros são mais fechados. Mas enfim, em tudo isso Deus é glorificado através daquilo que nós somos. Deus não precisa de super-homens ou super-mulheres para que Ele possa usar. Ele precisa de homens e mulheres dispostas a serem usados. Porque independente das nossas características, talvez você pense, eu não sou bom em falar, eu não sou alguém que pregue, eu não sou alguém que fala em público, mas não importa, Moisés também não era. Jeremias também não era um bom falador, Josué teve medo, enfim. Então não depende das nossas características físicas ou daquilo que nós achamos que nós precisamos ter para exercer algo diante de Deus. Mas o que Deus quer de nós é que nós sejamos gratos com aquilo que nós já somos e estivermos dispostos a sermos usados pelo Senhor. É engraçado dizer, e não há problema nisso, mas eu quero que você me entenda, que todas as vezes, eu acredito que muitas pessoas aqui, eu passei por isso, eu fiz faculdade de engenharia por causa do meu pai. Meu pai queria que eu fizesse faculdade de engenharia, entrei na faculdade de engenharia, no 5º período eu falei, esse negócio não é para mim, aí eu falei assim, vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, e fui fazer teologia. Fiz 4 anos de teologia, e eu me descobri, eu me achei, eu me encontrei, eu era a pessoa mais feliz, e muitas vezes nós, na procura da nossa própria identidade, de sabermos quem nós somos, muitas vezes nós nos moldamos ao padrão de alguma pessoa para nós agradarmos essa pessoa. Em um primeiro ponto. Muitas vezes um pai, um tio, enfim, quem cria você, ele paga a faculdade, ele quer que você faça aquele curso, ele quer que você seja aquilo, e você acaba fazendo com que a sua identidade caminhe para aquilo, só que aquilo não faz parte de você, porque você está tentando agradar uma pessoa. E há aquelas pessoas também que passam a vida inteira com uma busca pessoal de descobrirem quem elas são e fazer aquilo que elas querem. E nesses 2 pontos, em nós vivermos em prol de agradar alguém ou vivermos em prol de fazer o que nós queremos, existe um perigo. Existe um perigo porque existem vestígios adâmicos dentro de nós e dentro dessas atitudes. Porque se você parar para perceber que nós temos uma identidade, e o primeiro ponto, quando nós queremos ser outra coisa que nós ainda não somos, é porque nós já estamos insatisfeitos com aquilo que nós somos. E existe já um problema nisso. Por que estamos insatisfeitos com aquilo que nós somos? Se Deus nos usa com aquilo que nós temos.
Eu não estou fazendo um argumento contrário à mudança ou à evolução, me entendam. Mas o que eu estou trazendo você numa reflexão é que nós não precisamos moldar a nossa identidade para agradar alguém ou para nos agradar. Nós precisamos descobrir quem nós somos para fazer a vontade de Deus. Porque se você parar para refletir nesses dois pontos, sobre eu ser alguém para agradar alguém, ou eu ser alguém para cumprir meus próprios desejos, em momento algum Deus está nessa jogada. É só eu no centro, é só eu no centro, é só eu no centro. Mas em momento algum a gente para perguntar, Deus, quem você quer que eu seja? É porque tem muita gente que às vezes o pai fala, faz medicina, e ele fala assim, eu quero fazer biologia, mas talvez Deus está dizendo assim, eu quero que você faça direito. Então nós precisamos às vezes entender quem Deus quer que nós sejamos. O que Deus tem para as nossas vidas. Qual é o propósito que Deus chamou para que nós possamos viver nessa terra? Deus chamou alguns para serem empresários, outros para serem missionários, outros para serem pastores, outros para serem evangelistas, outros para serem artistas, enfim. Para tudo existe uma particularidade nossa. Só que mais importante do que saciarmos os desejos da nossa alma em descobrirmos quem nós somos, nós precisamos saciar a nossa alma em descobrirmos quem Deus quer que nós sejamos. E é aí que está o cerne da questão. A gente gasta muito tempo da nossa vida cristã, principalmente jovens, procurando a nossa identidade, qual curso eu vou fazer, qual faculdade eu vou fazer, se eu vou ser pregador, se eu vou ser evangelista, se eu vou ser diácono, se eu vou servir na igreja, se eu não vou, se eu vou cantar, se eu não vou o quê. Mas e o que Deus diz a respeito daquilo que você quer ser? Nós precisamos começar a entender que quem nós somos está completamente ligado a Deus. Quando nós conhecemos a Deus, nós vamos conhecer verdadeiramente quem nós somos. Não tem como nós descobrirmos nossa verdadeira identidade se nós não conhecermos a Deus. E conhecermos a Deus não é só ler a Bíblia, conhecermos a Deus não é só vir à igreja, mas conhecermos a Deus é nós entregarmos a Ele, nos relacionarmos com Ele, termos uma vida com Ele. Por que eu digo que nos conhecermos está totalmente ligado ao conhecimento de Deus? Porque, cara, se eu me realizar, na frente eu vou me frustrar. Se eu realizar o desejo do meu pai, ou se eu viver a minha vida para moldar a minha identidade, o meu propósito, para agradar alguém, na frente eu me frustro. Ou se eu tentar me agradar a mim mesmo, fazer para mim mesmo, lá na frente também eu vou me cansar. Mas agora, se nós procurarmos vivermos aquilo que Deus quer que nós vivamos, nós seremos plenamente satisfeitos e felizes, independente de circunstâncias. E é aí que Paulo fala sobre a paz que excede todo entendimento, sobre uma alegria verdadeira. E se nós alcançamos essa alegria verdadeira, essa paz, quando nós somos plenos em Cristo. Quando nós verdadeiramente entendemos que nós precisamos viver pela vontade dEle, para a vontade dEle, e nós vamos buscar, Deus, o que é que você quer que eu seja? Qual é a identidade que o Senhor tem para mim? Para que o Senhor me chamou? Para que eu nasci? Por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? O que eu vim fazer nessa terra? E por que tudo isso está ligado a Deus? Porque quando eu conheço a Deus, eu conheço sobre mim. Eu te explico melhor. Se eu sei que Deus é criador, eu entendo que eu tenho uma identidade de criatura. Se eu entendo que Deus é Senhor, eu entendo que eu tenho uma identidade de servo. Se eu entendo que Deus é oleiro, eu entendo que eu sou vaso. Se eu entendo que Deus é pai, eu entendo a minha posição de filho. Então está entendendo que nós descobrirmos quem nós somos está totalmente ligado ao nosso relacionamento com Deus e conhecermos a Deus. Porque não é algo místico, meus irmãos. Não é algo que um anjo vai descer na sua casa e talvez te falar assim, ei, te chamei para isso, aquilo. Pode acontecer? Pode. Mas na maioria das vezes, parece que isso se torna uma vivência natural nossa com Deus, se eu posso dizer assim. Parece que quando nós nos relacionamos com Deus, estamos perto dEle, a vontade dEle para nós é exposta diante de nós e as escamas dos nossos olhos que nos impedem de enxergar essa vontade caem por terra e nós conseguimos observar que essa é a vontade de Deus para a minha vida. Paulo fala sobre nós fazermos um culto
né, oferecemos o nosso corpo como sacrifício vivo, não nos conformarmos com esse mundo e transformarmos a nossa mente, que nós vamos experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo não disse que alguém vai contar para você. Paulo disse que você vai experimentar ela e que você vai comprovar ela. E comprovar, na vertente aqui no grego, traz a ideia de trazer a evidência. Então, quando eu estou perto de Deus, quando eu me relaciono com Deus, a vontade de Deus para a minha vida vai se tornar evidente. Ela vai estar diante dos meus olhos. E aí muitos paradigmas da nossa vida vão ser quebrados. Por que eu nasci? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Por que eu estou nesse emprego? Por que eu estou nessa casa? Por que eu estou nessa escola? Por que eu estou nisso? Por que eu estou naquilo? Se você está nisso aí, porque Deus te colocou nesse lugar. E se for para você sair, os ciclos se fecharão e você sairá. Mas entenda que se você está onde você está hoje, é porque Deus te direcionou a esse lugar. E eu queria falar sobre algumas coisas que a Bíblia fala a nosso respeito, quando nós olhamos na questão da identidade. Eu sei que não é um termo bíblico, não está na Bíblia, mas é um termo criado pelo Diego. Existe a identidade bíblica, que é aquela que todos nós, por iguais, que temos a Cristo, recebemos. E é que nós vamos falar agora. E eu acredito que existe aquela identidade pessoal que cada um possui, é muito óbvio. Uns foram chamados para mestres, outros para evangelistas, outros para pastores. Cada um possui a sua individualidade. Mas o que eu quero falar aqui é sobre algumas características acerca do corpo de Cristo. Acerca de nós, quem nós somos como igreja. Acerca da nossa identidade como igreja. Porque a sua identidade, que Deus quer que você seja, é você e Ele, irmão. Não é eu que vou te descobrir, não. Vou te ajudar a descobrir, não. É você e Ele. Ele vai te ajudar a descobrir. Mas em João capítulo 1, versículo 12 diz: contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Uma das primeiras identidades que nós temos é de que nós somos filhos de Deus. Isso representa muito porque nós somos filhos de Deus. E a palavra na Bíblia diz que nós fomos adotados. E aqui a terminologia, aqui a expressão é: nós fomos tirados de uma posição e colocados em outra. É que nós estávamos mortos dos nossos pecados, nós estávamos perdidos. E o Senhor, com mão forte, com muito amor, Ele nos salvou e nos arrancou e nos trouxe para a casa do Pai. Nós não merecíamos ser adotados, nós não merecíamos receber o que recebemos, nós não merecíamos e nunca iremos merecer, mas Ele nos fez filhos amados dEle. Eu acho isso muito poderoso, nós temos a característica de nós sermos filhos de Deus. Child of God. Que privilégio, que alegria de nós termos as características do nosso Salvador sendo esculpida dentro de nós. De nós termos uma herança eterna, que é a salvação. Que eu acredito que é o maior benefício da filiação. Muitos falam sobre herança, sobre reinado, enfim. Mas eu acredito que a maior herança que nós temos como filhos de Deus é a salvação eterna. Será o dia que nós iremos encontrar com Ele, tudo vai passar. E o que importa é só que nós estaremos com Ele. Então você precisa entender, meus irmãos, que você é filho de Deus. Você é um filho amado de Deus. E não deixe que as pessoas, ou as situações, ou as ideologias lá fora façam com que você desconfigure isso na sua mente, ou que você questione isso. Ou todas as vezes que você não se sentir digno disso, continue não se sentindo digno. Porque realmente não somos dignos. Porque tem muitas pessoas que falam que nós somos dignos daquilo que recebemos. Mas nós não somos dignos da salvação. Nós não somos dignos de ser feitos filhos de Deus. Mas o Senhor nos salvou com graça, favor imerecido. E é isso, nós somos filhos de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 12, 27, diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente membros desse corpo. O que é isso? O que quer dizer que nós somos membros de um corpo? Cristo é o cabeça, a igreja.
Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E, cara, eu fico pensando, imagina o meu corpo, se o meu braço esquerdo não faz nada, para que ele serve? Se o meu braço esquerdo está morto, está definhando, eu não consigo fazer nada com ele. Cara, se nós estamos enxertados nesse corpo, nós somos colocados para nós fazermos algo. Nós somos colocados para servir, para amar, para trazer hospitalidade, para ensinar, para exortar, para alguma coisa o Senhor nos chamou para fazer. Mas se nós estamos dentro desse corpo, alguma função está diante de nós. Seja ela interceder, seja ela, enfim, qualquer delas, não importa o tamanho de grau que você julgue, não importa se é pregar ou se é estar aqui ou se é lavar o banheiro, não importa o que é, mas todos nós fazemos algo no corpo de Cristo. E nós precisamos entender que essa identidade está sobre nós e essa responsabilidade também está sobre nós. A responsabilidade de nós pregarmos o Evangelho, de transmitirmos o Evangelho àqueles que não escutaram, àqueles que não conhecem a Cristo. Quando nós dizemos que nós somos do corpo de Cristo, somos da igreja do Senhor, quer dizer que os ambientes que eu vou pisar, eu preciso ser igreja. Quando eu digo que eu sou corpo de Cristo, quer dizer que os ambientes aonde eu frequento, eu preciso continuar sendo membro desse corpo. Eu não sou membro desse corpo quando eu estou aqui dentro, eu sou em qualquer lugar. Só que o nosso problema é nós sermos tendenciosos a sermos voláteis ao lugar onde nós estamos. Assim como a água é colocada dentro de um recipiente quadrado ou dentro de um recipiente circular e ela se amolda àquele recipiente, nós não podemos ser assim. Nós precisamos ser quadrados e quadrados para sempre. Porque essa palavra é absoluta, meus irmãos, essa palavra não muda. Então nós somos membros desse corpo, você precisa entender isso. E eu te pergunto, o que é que você tem feito para o Senhor? O que é que o seu coração está disponível para ser servo? O que é que você tem se disponibilizado a fazer? Mas se você não fizer, irmão, Deus não precisa de nós, Ele coloca outro para fazer. Mas é aquela coisa, né? Se nós temos o privilégio e a alegria de fazer, por que não? Se nós temos a honra, a alegria, o privilégio, a satisfação de fazer, por que não? Então, além de nós sermos corpo de Cristo, em 2 Coríntios capítulo 5, 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Quando nós estamos em Cristo, nós recebemos uma nova identidade, uma nova criatura nós somos. Jesus explica isso quando ele fala sobre o novo nascimento. Então nós nascemos de novo. Então quando eu entrego a minha vida para Jesus, o velho Diego fica para trás e um novo Diego surge. Mas o problema é que o velho Diego a todo momento quer tomar conta do novo Diego. Só que nós precisamos entender que nós somos novas criaturas e tudo se fez novo. Então as práticas do passado e as práticas lá de trás não se cabem mais diante de nós. As atitudes que tínhamos lá atrás, nós entendemos que não cabem mais a nós. Mas ser nova criatura também fala sobre que deve haver em nós uma transformação. E essa transformação, ela é de dentro para fora. E nós que estamos aqui, a olhos visíveis, não conseguimos às vezes observar o que está sendo mudado. Mas a Bíblia fala sobre frutos que nós podemos observar acerca dessa transformação. Assim como toda boa árvore que é plantada e gera frutos para que todos vejam, aquele que é transformado também gera frutos, frutifica. E isso me dá abertura para falar uma outra identidade que está sobre nós. João capítulo 15, versículo 5 diz assim: eu sou a videira e vocês são o ramo. Que identidade é essa, tio? Que nós fomos enxertados em Cristo. E o que quer dizer isso? Que nós somos completamente dependentes do Senhor. Completamente dependentes do Senhor.
Eu estava estudando sobre sociologia ontem e alguns filósofos e sociólogos falando sobre o pensamento da pós-modernidade é da autossuficiência. Que as pessoas podem questionar tudo, as pessoas conseguem sozinhas, elas dão conta sozinhas, elas não precisam mais se voltar a Deus ou se voltar a alguma coisa ou alguém, não, sozinho você consegue. E aí vem os benditos coaches e fala: vai, você é um leão, vai, você é isso, vai, você consegue. Mas uma coisa eu te afirmo mediante essa palavra: nós não somos autossuficientes. Sozinhos nós não fomos criados para viver. Nós não fomos criados para viver sozinhos, mas em tudo nós fomos criados para viver debaixo da poderosa mão de Deus. Me diga uma coisa: se nós somos os ramos enxertados nessa videira, que poder tem os ramos senão aquilo que a videira lhe concede? Que força tem o ramo, senão aquilo que a videira lhe concede? Que nutrientes chegam até os ramos, se é a raiz que lhe concede isso? Nós não podemos deixar que esse sentimento de autossuficiência, essa autoconfiança de que eu consigo, tome conta de nós. Mas uma dependência do Senhor, dizendo: eu consigo no Senhor. Mas eu não consigo porque eu sou eu. É diferente quando nós queremos que fazer algo dar certo, quando o Senhor nos dá a força para fazer isso dar certo, do que quando nós pegamos com os nossos próprios braços e dizemos: eu sou forte, eu consigo, eu dou conta, eu vou fazer. Deus não nos chamou, meus irmãos, para nós sermos autossuficientes. Sozinho o homem vai quebrar a cara na parede. E isso está escrito em toda a Bíblia Sagrada, em toda a história, em todos os lugares que você imaginar. Olhe para a história, olhe para as guerras, olhe pelos motivos das guerras, olhe pelos motivos das maiores contendas, olhe para as coisas. O homem não foi feito para ser autossuficiente, mas o homem foi feito para viver debaixo da dependência de Deus. E a autoconfiança nos estraga. Porque a autoconfiança diz: eu sou bom, eu consigo, eu faço. Você não é bom, você não consegue, você não faz. O próprio Cristo disse: sem mim você nada pode fazer. Então o que nos resta? Estarmos em Deus. Isso é tão óbvio para as pessoas, só que isso não se torna um pensamento comum porque as pessoas não experimentam. E por elas não experimentarem, elas não percebem isso. Nós vivemos num mundo onde a busca pelo dinheiro, pelo poder é incessante. As pessoas querem ficar milionárias, as pessoas querem conquistar poder, notoriedade, serem vistas, mas elas não percebem que quando chega lá, tudo perde a graça, porque chegou lá sem sentido, ou chegou lá sozinho. Só que elas estão tão fissuradas nesse processo de chegar lá, que elas não percebem as pessoas que estão ao redor, que já chegaram, que estão vazias e deprimidas, porque não chegaram com Deus. E esse é o pensamento que a pós-modernidade traz: vai, você consegue. Só que não te contaram que você pode até chegar lá, mas você vai chegar vazio. Mas você vai chegar deprimido. Mas você vai chegar fraco. Mas você vai chegar com uma alegria que não é verdadeira. E tudo que você pegou nas suas mãos vai fugir das suas mãos como areia foge com o vento. Porque nós fomos criados para vivermos dependentes do Senhor. Nós fomos criados para que o Senhor nos ajude. Nós estamos aqui, literalmente dizendo: Deus, sem Ti eu não posso nada. Sem Ti eu não faço nada. Sem Ti eu nem levanto da cama, sem Ti eu não consigo trabalhar, sem Ti eu não consigo fazer faculdade, sem Ti eu não consigo nada. Eu preciso de Ti. Só que é muito sutil, meus irmãos. Eu estou falando a partir de mim. A autoconfiança é muito sutil. Se nós não cuidarmos, quando nós nos tornamos bons demais em alguma coisa, nós achamos que nós somos bons, que nós somos autossuficientes, que nós conseguimos, e gera em nós uma autoconfiança. E a autoconfiança é o primeiro passo para a queda.
Porque a autoconfiança leva à vaidade, a vaidade leva à queda, e a queda a muitas coisas. Mas aquele que nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e o siga, é por isso que a gente costuma brincar, né? A pessoa é vaidosa, a pessoa é autossuficiente, a pessoa tem autoconfiança, vários sentimentos antibíblicos. Aí a gente brinca assim, é porque ainda não morreu, porque morto não tem sentimento. A cruz do Calvário veio para isso. E o que é morrer na cruz do Calvário? É nós abandonarmos as nossas vontades, os pecados, as coisas que não agradam a Deus para vivermos a vontade do Senhor. Meus irmãos, mais feliz é o homem que tem R$1 no bolso com Deus do que o que tem milhões na conta sem Deus. Eu uso o dinheiro como objeto a ser exposto para te explicar isso, porque é o que as pessoas mais... Mas isso pode aplicar em qualquer coisa. Mais vale uma cabana na chuva com Deus do que uma mansão sem Deus. Mais vale a menor das coisas, ou, enfim, com Deus, do que qualquer coisa sem Ele. Então nós fomos chamados também para sermos enxertados nele. Isso quer dizer que nós somos dependentes dele. E eu encerro dizendo que em João capítulo 13, versículo 35, nós fomos chamados também para sermos discípulos. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Isso aqui é muito forte para mim porque, cara, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Isso aqui pesa em mim. Não sei se pesa em você também. Será que as pessoas, quando olham para nós, elas veem um discípulo? Elas conseguem enxergar e dizer, você se parece com ele? Tem um texto no Novo Testamento, se eu não me engano, não vou me lembrar onde estava, não sei se é Pedro que estava pregando, enfim. Mas o texto diz assim, eles eram homens de pouca instrução, homens comuns e de pouca instrução, após ter feito uma pregação, mas todos perceberam que eles haviam andado com Jesus. Isso refletia que a pregação deles não foi uma pregação profunda, mas foi uma pregação cheia de verdade naquilo que eles caminhavam, que era com Cristo. E a minha pergunta, e eu encerro nessa identidade cristã, nós somos discípulos de Cristo? Se você me responder sim, tome cuidado. Tome cuidado, porque para ser um discípulo, primeiro eu preciso carregar uma cruz. E para ser um discípulo também, quando eu me torno discípulo, eu também preciso falar do meu Senhor. E quais estão sendo as nossas atitudes, meus irmãos? Deus tem falado muito comigo esses dias sobre pessoas. Ainda quando nós chegamos da África, até hoje a gente não conseguiu digerir tudo que a gente viveu. Até hoje eu tenho gerado muitas reflexões dentro de mim. Acerca de tudo que nós vimos, ouvimos, sentimos e vimos Deus fazer naquele lugar. E assim como eu vi na África, eu senti muito no meu coração que Deus não precisa tocar multidões. Deus quer tocar pessoas, filhos, homens, mulheres comuns, mas que tenham o prazer de estar andando com Ele e se pareçam com Ele. Porque através de um ou dois, multidões podem ser tocadas, mas pouco importa o número. Mas eu quero que você entenda que Deus quer tocar o seu coração, mas não simplesmente para que você sinta um arrepio e venha na igreja, mas para que você seja um discípulo apaixonado por Ele, por todos os lugares que você passar. Deus quer que você se posicione onde você está. Deus quer que você seja como Cristo nos lugares onde você foi colocado para estar. E isso não se torna pesado, meus irmãos, quando nós fazemos e vemos por amor. O problema de se tornar pesado é quando nós vivemos um discipulado baseado na oferta que o Senhor tem para nos dar. Mas quando nós vivemos um discipulado baseado na oferta que nós temos para entregar é diferente. Porque quando nós vivemos um discipulado e somos discípulos esperando aquilo que o Senhor vai nos dar, quando Ele nos der nós nos frustramos.
Quando nós nos ganhamos, nós não somos parecidos com Ele. Mas quando nós vivemos um discipulado baseado em nós ofertarmos a nossa vida ao Senhor, nada vai mudar o nosso amor por Ele. Eu vejo muita gente às vezes falando assim, nossa, os tempos estão difíceis, e realmente o amor de muitos está se esfriando. Eu vi muita gente falando isso na internet. As guerras é o amor de muitos está se esfriando. Isso, o amor de muitos está se esfriando. Tudo bem, irmãos, a gente já sabe, mas o seu amor está se esfriando ou está se esquentando? É isso que importa. É isso que Deus quer saber. Como está o seu amor? O seu amor é como do mesmo dia que você encontrou a Ele, você ainda é apaixonado pelo Senhor? Ou você já deixou algumas coisas para trás? Se você deixou coisas para trás, eu te digo, volte e busque. Volte atrás e refaça o caminho. Deus nos chamou para nós sermos filhos, discípulos, um ramo enxertado nele. Deus nos chamou para sermos parecidos com Ele. Se coloque de pé em nome de Jesus. Mediante isso, você entende quem você é em Deus. E por mais que a gente erre muitas vezes em algumas coisas, tem coisas que já se tornam inaceitável, irmãos. Tem coisa que durante a caminhada vai se tornando inaceitável, porque nós já conhecemos o Senhor. Então nós precisamos realmente olhar para dentro de nós e tomarmos um banho de sinceridade com nós mesmos e pensarmos, velho, o que eu preciso mudar? O que eu preciso crescer? O que eu preciso melhorar? Em qual parte eu preciso voltar lá atrás e catar os meus cacos e melhorar e voltar a ser como eu era? É isso que Deus está nos chamando. Deus está nos chamando, irmãos, nós viemos para os cultos, e o culto não ser um culto qualquer, mas nós sermos fervorosos. Deus está nos chamando para quando nós formos fazer um evangelismo, a gente faça com a nossa alma, com tudo que há em nós. Só que muitas vezes chega domingo à noite, a gente faz o quê? A gente coloca a roupa e fala, vou lá adorar o Senhor, e vem e volta como se fosse a mesma coisa. Mas nós não entendemos que nós somos filhos, discípulos, nós somos um ramo, e que o Criador do universo está dentro desse templo. Então precisa haver em nós uma entrega, um fervor, uma devoção. Mas eu entrega e um fervor e uma devoção como nos primeiros dias. Eu confesso que eu havia perdido muitas coisas dessas. Cara, e na África Deus me quebrou, muito. A gente entrava nas igrejas assim, a gente entrou numa igreja que era numa aldeia, ela era só 4 estacas e uma lona assim, inclusive choveu muito no dia, tinha lá, crianças lá, enfim. O pastor tinha 2 anos que estava lá pregando o evangelho, ele só tinha conseguido recursos para construir só a tenda até hoje. E cara, na hora que você fala com as crianças e com o pessoal da igreja, fecha os olhos, vamos orar. O povo fala, Deus em nome de Jesus, e o povo se entrega, o povo chora. Agora aqui no Brasil, vamos orar. Quando não fica calado. Isso pode parecer uma brincadeira, mas eu vi muita intensidade neles. Sabe por quê? Porque muitas vezes a falta nos faz valorizar aquilo que temos. Mas eu espero que a gente não precise da falta para aprender e valorizar a presença de Deus que está explícita, alcançável diante de nós. Sabe o que eles têm? Um batuque. Uma esteira, que é o lugar onde eles sentam no chão. E fervor no coração. E nós? Telão, música, teclado, luz, livros, internet, recursos, e nós somos frios.
Deus quer de nós o primeiro amor, meus irmãos. Deus quer arrancar de nós o primeiro amor, as primeiras atitudes. Não deixe o seu primeiro amor morrer. Você orava mais antigamente, você lia a Bíblia mais, o que você fazia mais? Volte a fazer. Mas não deixe que os vislumbres das coisas que você alcançou, ou das coisas que estão ao seu redor, te roubem essa chama e esse amor. Mas que você seja intenso, que você queime, que você arda de amor pelo Senhor. E eu acredito que entendendo essas identidades e sabemos que nós somos em Deus, eu acredito que isso pode ser restaurado em nós. E Deus falou comigo muito na África, irmãos, muito. Eu percebi o quanto eu não orava, eu percebi o quanto eu não lia a Bíblia direito, eu percebia tudo que eu sou de ruim. Mediante crianças. Quanto elas eram intensas, quanto elas eram apaixonadas pelo Senhor. Irmãos, eu daria tudo para que cada um de vocês vivesse um culto lá. Vocês vinham ver que coisa mais louca. Tanta entrega, tanta intensidade. Eu não estou dizendo que você é frio, ou que eu sou frio, ou que nós somos frios. Me entenda, tá? Eu estou simplesmente nos alertando que nós precisamos voltar para o primeiro amor. Nós não podemos nos contentar com pouco, médio e quase muito, e nem muito. Nós precisamos nos se contentar sobre transbordante da presença de Deus. Para mais. De transbordante para baixo, não se contente. De transbordante para cima, também não se contente. Diga: Deus, coloque fome e sede pela sua presença no meu coração. Coloque fome e sede pela sua presença. E que quanto mais eu ter do Senhor, mais eu deseje ter. Eu queria que você fechasse seus olhos agora em nome de Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus eu oro aqui agora por esses corações. Em nome de Jesus, Espírito Santo, comece a tocar essas vidas em nome de Jesus. Homens e mulheres, Deus, coloque no coração deles fome e sede pela sua presença, Pai. Deus, um desejo incessante como nos primeiros dias, Pai. Assim também no meu coração e no coração de todos os meus irmãos. Não deixe, Deus, que nós sejamos frios, que nós sejamos mornos, que nós sejamos... Não, Pai, nós queremos ser cheios. Nós queremos arder de amor pelo Senhor, Pai. Não deixe que a rotina, não deixe que a correria, que o trabalho, que a escola, que nada roube de nós o desejo incessante pela sua presença, Pai. Oh, Senhor, eu oro por fome e sede em nome de Jesus. Mais fome e sede. Mais fome e sede, Senhor. Mais fome e sede. Mais fome e sede. Eu oro, Deus, para que o Senhor acenda os nossos corações o primeiro amor, Pai, novamente. Deus, eu oro para que aqueles que já estão acesos queimem mais ainda, Pai. Ou aqueles que o primeiro amor já está meio assim, que o Senhor aqueça novamente. Mas não deixe, Deus, que a gente se perca até mesmo dentro da sua própria obra, Pai. Não deixe que a gente se perca na nossa vida, no nosso trabalho. Deus, eu te imploro, Pai, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Eu te peço, Senhor, eu acredito que eu posso pedir por eles, Pai, que eu sei que eles estão pensando isso também. Eu te peço, por favor, Jesus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda todos os dias, mesmo cansados, a amarmos a sua palavra. Nos ajuda, Senhor, a todos os dias, mesmo sem tempo, que a gente não deixe de faltar tempo para a Tua presença, Pai. Nós precisamos da Sua ajuda, Senhor. Porque sem Ti, Deus, nós não somos nada. Faz arder em nossos corações, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.